A chuva caía sem trégua naquela noite fria. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando um mosaico de cores e brilhos distorcidos. As ruas da cidade pareciam vazias, exceto por algumas figuras apressadas que tentavam se proteger do temporal sob guarda-chuvas e marquises. No coração daquela metrópole, um dos restaurantes mais luxuosos abrigava clientes que buscavam conforto, sossego e, claro, pratos requintados. Entre eles estava Eduardo Ferraz, um homem de presença marcante. CEO de uma das maiores redes de hotéis do país, Eduardo era conhecido pelo seu olhar frio, implacável e distante. Alguém que não perdia tempo com detalhes que não trouxessem lucro. Ele entrou apressado, tirando o sobretudo encharcado pela chuva, e foi recebido com reverência pelo maître, que já conhecia suas preferências. Sem dizer uma palavra, Eduardo foi direto à mesa reservada no canto da sala, perto da janela que mostrava o aguaceiro lá fora. Sentou-se, abriu o cardápio, mas logo dispensou a leitura. Pediu o prato mais caro e um vinho importado, enquanto sacava o celular para responder mensagens urgentes de trabalho. A noite prometia ser mais uma entre tantas iguais. Trabalho, solidão e silêncio pontuado apenas pelo tilintar de talheres e murmúrios distantes. Foi quando uma vozinha quase tímida soou perto de seu ouvido. "Moço, o senhor vai comer tudo?" Eduardo ergueu os olhos um tanto surpreso. À sua frente estava uma menina magra, com cabelos presos de qualquer jeito e roupas claramente usadas demais. Os olhos grandes e castanhos fixavam o prato com uma mistura de esperança e medo. "O que você quer?" ele perguntou, a voz cortante, mais por hábito do que por maldade. Só queria as sobras. Se o senhor não for comer tudo..." O primeiro impulso de Eduardo foi mandar o segurança tirá-la dali. Mas algo naquela criança o fez hesitar. Talvez o cansaço, talvez um passado esquecido, talvez um instinto que ele nunca soube ter. Com um gesto rápido, empurrou o prato em sua direção. "Leve, mas depois suma daqui." Ela sorriu, um sorriso tímido e sincero, agradeceu baixinho e correu para fora, misturando-se à noite chuvosa. Enquanto Eduardo voltava a seus relatórios, seu olhar inexplicavelmente se perdeu na janela, acompanhando as sombras da menina na rua molhada. Um pensamento estranho começou a se formar em sua mente. Quem seria aquela garota? Por que ela estava ali? Mal sabia ele que aquele encontro seria apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Eduardo tentou esquecer a garota das sobras, mas era impossível. A imagem daquela menina magrinha, molhada pela chuva, com olhos que pareciam carregar o mundo nas costas, martelava sua mente a cada momento livre que ele tinha. No escritório, entre reuniões intermináveis e decisões que poderiam valer milhões, sua mente vagava para a pequena, desconhecida. Quem seria ela? Como alguém daquela idade podia estar ali, mendigando por sobras em um restaurante tão caro? Em uma dessas tardes, ao sair do trabalho, Eduardo decidiu passar pelo restaurante. Estava curioso, talvez motivado por uma culpa silenciosa que ele mesmo não queria admitir. Ao chegar, viu a menina novamente ali, mas dessa vez não pedindo comida. Ela vendia balas, oferecendo com um sorriso tímido para os clientes que saíam. Eduardo ficou parado por um instante, observando-a de longe. A menina se movia com cuidado, desviando de poças e segurando uma sacola que parecia pesar muito para seus braços frágeis. Algo no seu olhar indicava mais do que apenas fome. Havia uma responsabilidade enorme, um peso que não deveria estar nos ombros de uma criança. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou e comprou todas as balas que ela tinha. A menina olhou, surpresa, agradeceu timidamente e guardou o dinheiro. Mas antes que pudesse dizer algo, Eduardo virou-se e foi embora, deixando um rastro de perguntas e inquietação. No caminho para casa, ele não parava de pensar na situação daquela criança. Decidiu que precisava saber mais. Quem era ela? Com quem morava? Por que estava sozinha naquela situação?
Nos dias seguintes, Eduardo a seguiu discretamente, mantendo distância para não assustá-la. A menina caminhou pelas ruas estreitas de um bairro esquecido pela cidade até chegar em frente a uma pequena casa com paredes descascadas e um portão enferrujado. Ela bateu 2 vezes e entrou. Eduardo observou da calçada, o coração apertado. Pela janela, viu a menina colocar as balas e o dinheiro sobre uma mesa simples. Uma senhora idosa, de cabelos brancos e expressão cansada, a recebeu com um abraço carinhoso. A imagem tocou Eduardo de uma maneira que ele não sabia explicar. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Enquanto a chuva voltava a cair leve naquela noite, Eduardo deixou o bairro para trás, prometendo a si mesmo que voltaria. Mas a pergunta que não queria calar era: quem eram aquelas pessoas? E por que ele sentia que estava ligado a elas de alguma forma? Os dias que se seguiram foram de inquietação para Eduardo. Ele tentou se concentrar em seus negócios, nas planilhas, nas reuniões, mas sua mente sempre voltava para aquela menina e para a casa modesta onde ela morava com a senhora idosa. O CEO, acostumado a controlar tudo ao seu redor, sentia-se impotente diante daquele mistério que parecia desafiar seu próprio coração. Porque ele sentia um vínculo inexplicável com aquela criança? E, acima de tudo, quem era ela? Decidiu que precisava investigar. Começou a reunir informações discretamente, perguntando a alguns funcionários do bairro sobre a menina e a senhora. Poucos sabiam muito, mas todos falavam de uma avó cadeirante, uma mulher chamada Dona Celeste, que cuidava sozinha da neta desde que a mãe da menina morrera no parto. A notícia caiu como uma bomba para Eduardo. Ele se lembrou vagamente de uma jovem que amara há anos, Carla, uma mulher que perdera contato quando sua carreira deslanchou. Nunca soubera se ela havia ficado grávida, pois nunca conversaram depois da separação. Essa lembrança abriu feridas antigas e ele se viu forçado a confrontar um passado que preferira enterrar. Eduardo decidiu que precisava conhecer aquela avó e a menina pessoalmente para descobrir a verdade. Na tarde seguinte, pegou coragem e foi até a casa simples que já conhecia. Bateu a porta com o coração apertado. Quando a porta se abriu, a senhora idosa olhou para ele surpresa e desconfiada. "Posso ajudar?" perguntou Dona Celeste com a voz trêmula. "Meu nome é Eduardo", disse ele, tentando controlar a emoção. "Eu sei que pode parecer estranho, mas quero conhecer vocês. Ajudar, se deixarem." A avó hesitou, mas algo no olhar sincero dele a fez convidá-lo a entrar. A menina, Isabela, observava tudo com olhos curiosos e um pouco receosos. Sentaram-se na sala simples, e Eduardo começou a contar sobre seu passado, seu amor por Carla, sua ignorância sobre a existência da filha. Dona Celeste ouviu atentamente e, após um longo silêncio, confirmou a verdade que ele temia. Isabela é sua filha. A revelação caiu como um trovão. Eduardo sentiu que o chão sumia sob seus pés. Ele agora sabia que a menina que ele vira pedindo as sobras no restaurante era parte dele e que tinha uma responsabilidade que jamais poderia fugir. Enquanto olhava para Isabela, com seus olhos grandes e cheios de esperança, Eduardo sentiu que sua vida mudaria para sempre. Após a revelação que mudara sua vida, Eduardo sentia uma mistura de emoções: culpa, medo, esperança e um desejo profundo de recomeçar. Nos olhos de Isabela, ele viu não só a filha que jamais conhecera, mas também uma chance de redenção que não podia desperdiçar. Nos primeiros encontros, a tensão era palpável. Eduardo, acostumado à rigidez do mundo corporativo, se via perdido diante da simplicidade daquela casa e da vulnerabilidade da menina e de sua avó. Dona Celeste, embora desconfiada, permitia que ele se aproximasse, mas deixava claro que a confiança seria conquistada com o tempo. Isabela, por sua vez, vivia entre a alegria infantil e a tristeza de quem, por tanto tempo, sentiu a ausência de uma figura paterna.
Ainda se lembrava dos momentos em que pedira as sobras no restaurante, da vergonha que sentira, e agora encarava aquele homem que dizia ser seu pai com curiosidade e receio. Eu não sei se posso confiar em você, disse ela, numa tarde em que Eduardo a levou para um passeio no parque. Por que só agora? Ele segurou sua mão e respondeu com sinceridade. Porque só agora eu sei de verdade que você existe e quero fazer parte da sua vida. A avó observava a cena com lágrimas nos olhos, sentindo que finalmente a menina teria o pai que merecia e que Eduardo encontraria uma família que jamais imaginou ter. Mas o caminho não seria fácil. Eduardo teria que enfrentar seus próprios medos, a distância que o passado criou e as barreiras do orgulho ferido de Isabela. Ao mesmo tempo, uma série de eventos inesperados começaria a se desenrolar, trazendo à tona segredos enterrados e reviravoltas que testariam os laços que começavam a se formar. Naquele dia, enquanto o sol se punha no horizonte, uma nova esperança nascia para Eduardo e sua filha. Mas as sombras do passado ainda espreitavam, prontas para desafiar o futuro que ambos sonhavam construir. Nos dias que se seguiram, Eduardo tentou se adaptar à nova realidade, mas os fantasmas do passado começaram a assombrá-lo com força. Em seu círculo próximo, havia quem questionasse suas intenções. Afinal, um homem tão poderoso e reservado não costumava se misturar com pessoas do mundo humilde. Sua família, especialmente seus irmãos e sócios, não viam com bons olhos o repentino interesse pelo passado que ele preferia deixar para trás. Comentários e olhares desconfiados faziam Eduardo se sentir ainda mais pressionado. "Você tem certeza de que essa menina é mesmo sua filha?" perguntou um dos sócios durante uma reunião tensa. "Cuidado para não se envolver demais em algo que pode ser uma armadilha." Enquanto isso, Isabela, apesar de querer confiar no pai, enfrentava seu próprio conflito. Ela não conseguia entender por que ele nunca apareceu antes, e a vergonha de sua condição financeira a fazia evitar qualquer aproximação social. Numa tarde, após uma discussão com a avó, Isabela fugiu para o parque onde Eduardo costumava levá-la. Lá, chorando, ela desabafou. "Por que você quer estar comigo agora? Será que é só pena?" Eduardo a abraçou forte, tentando transmitir toda a segurança que ela precisava. "Não, Isabela. É amor. Amor que eu só descobri tarde demais, mas que quero provar todos os dias." Apesar das palavras, ambos sabiam que o caminho seria longo e cheio de obstáculos. E nas sombras, alguém observava atentamente, pronto para usar essa nova fragilidade a seu favor. Aos poucos, Eduardo começou a perceber que nem todos estavam dispostos a aceitar essa nova realidade. Entre os sussurros nos corredores da empresa e os olhares desconfiados de antigos aliados, uma figura em especial parecia estar interessada em usar essa história contra ele. Carlos, seu irmão mais velho e principal concorrente dentro da família, via no inesperado surgimento de Isabela uma oportunidade para enfraquecer Eduardo. Sabia que ele estava vulnerável e planejava tirar proveito disso. Enquanto isso, Isabela sentia a pressão crescendo. Na escola, alguns colegas começaram a notar as diferenças entre ela e as crianças da alta sociedade, e comentários maldosos faziam a menina se fechar ainda mais. Num dia difícil, Eduardo recebeu uma ligação anônima com uma ameaça velada. "Se quer mesmo cuidar dessa menina, pense bem. Nem tudo que parece é verdade." Intrigado e preocupado, Eduardo começou a investigar quem poderia estar por trás da ligação. Mal sabia ele que o jogo de poder estava apenas começando e que proteger Isabela exigiria muito mais do que ele imaginava. A tensão na família Ferraz aumentava a cada dia. Eduardo tentava se manter firme, mas as investidas de Carlos tornavam tudo mais difícil. Numa reunião tensa, Carlos confrontou Eduardo diante dos sócios. "Você está deixando emoções atrapalharem os negócios. Essa menina será uma distração para você e para a empresa." Eduardo respondeu com firmeza, embora por dentro sentisse o peso da cobrança.
Minha prioridade é minha família. O resto, a gente resolve. Enquanto isso, em casa, Isabela descobria um segredo que mudaria tudo. Mexendo em uma velha caixa no sótão, encontrou cartas e fotografias antigas que revelavam detalhes sobre sua mãe, Carla, e a relação que ela teve com Eduardo. Entre as cartas, uma mensagem emocionada de Carla falava do amor que sentia por Eduardo, do medo de contar-lhe sobre a gravidez e do desejo de que ele conhecesse a filha algum dia. Isabela chorou, sentindo a ausência da mãe de uma forma ainda mais profunda. Essa descoberta fortaleceu sua decisão de dar uma chance ao pai, mesmo com tantas dúvidas. No escritório, Eduardo continuava enfrentando obstáculos, mas agora tinha um motivo maior para lutar: sua filha e o futuro que podia construir com ela, Eduardo. Sabia que não podia mudar o passado, mas podia construir um futuro melhor para Isabela. Decidiu que era hora de mostrar com atitudes que estava ali para ficar. Não apenas como um provedor, mas como um pai presente. Começou a incluir a menina em sua rotina, levando-a para conhecer a empresa, apresentando-a a pessoas importantes e mostrando que ela tinha um lugar especial em sua vida. Isabela, por sua vez, sentia-se dividida entre a alegria de ser reconhecida e o medo do julgamento alheio. Num almoço com a avó, Eduardo prometeu cuidar dela e garantir o conforto que merecia. Dona Celeste, emocionada, viu naquele homem sério e distante um novo filho, não só para Isabela, mas para ela também. Porém, nem tudo era fácil. Carlos não desistia e, em sua tentativa de desestabilizar Eduardo, espalhava boatos e criava situações desconfortáveis, fazendo com que Isabela enfrentasse olhares e comentários maldosos na escola e na vizinhança. Apesar dos desafios, pai, filha e avó começaram a formar um elo que ninguém poderia romper. Cada pequeno gesto de carinho e apoio fortalecia os laços e dava esperança a um futuro de felicidade. Com o fortalecimento dos laços entre Eduardo, Isabela e Dona Celeste, parecia que um novo capítulo de esperança se desenhava para a família. No entanto, a calmaria era apenas aparente. Carlos, movido pela inveja e pela ambição, intensificava suas investidas. Para isso, buscava aliados dentro da empresa e do círculo social de Eduardo, espalhando rumores e criando obstáculos para minar sua credibilidade. Além disso, surgiram problemas financeiros inesperados. Um investidor importante retirou seu apoio, assustado com a instabilidade causada pelas fofocas e pela exposição da vida pessoal de Eduardo. Isabela, sentindo a pressão crescer, enfrentava dificuldades na escola. Alguns colegas começaram a provocá-la por sua origem humilde, e a menina, antes tímida, agora mostrava sinais de resistência, defendendo-se com coragem, mas sentindo o peso da discriminação. Numa noite tensa, após um episódio de bullying, Isabela confidenciou a Eduardo: "Pai, eu não sei se aguento mais. Por que as pessoas não podem me aceitar?" Eduardo a abraçou firme e respondeu com determinação: "Vamos passar por isso juntos, filha. Eu prometo proteger você, custe-o que custar." Mas o que ele não sabia era que as tempestades que enfrentariam estavam longe de acabar. Novas reviravoltas, revelações e confrontos estavam prestes a colocar à prova a força dessa família recém-formada. À medida que as dificuldades aumentavam, Eduardo percebeu que não poderia enfrentar tudo sozinho. Decidiu buscar aliados fora da família, pessoas em quem pudesse confiar para fortalecer sua posição e proteger Isabela. Entre esses aliados estava Clara, uma advogada dedicada que havia trabalhado com ele no passado. Clara não apenas entendia os desafios jurídicos da empresa, mas também mostrava um lado humano, oferecendo suporte emocional que Eduardo há muito não sentia. Enquanto isso, Carlos continuava suas maquinações, agora contando com o apoio de um executivo ambicioso chamado Rodrigo, que via na instabilidade de Eduardo uma chance para subir na hierarquia da empresa. Rodrigo começou a sabotar projetos e espalhar boatos.
aumentando a pressão sobre Eduardo, que agora precisava administrar crises tanto na vida pessoal quanto profissional. No meio desse turbilhão, Isabela encontrou em Clara uma figura materna substituta, alguém que a escutava e a incentivava a acreditar em si mesma, apesar das dificuldades. Mas a chegada de novos personagens também trouxe segredos enterrados que poderiam abalar ainda mais a estrutura da família Ferraz. Passados obscuros e alianças inesperadas começaram a vir à tona, mostrando que ninguém era exatamente o que parecia. Com a ajuda de Clara, Eduardo começou a desenterrar segredos que estavam enterrados há anos dentro da empresa e da própria família Ferraz. Documentos antigos, mensagens escondidas e conversas gravadas revelavam um passado de traições e decisões que moldaram o presente de forma dramática. Rodrigo, parceiro de Carlos, tinha seus próprios interesses e estava disposto a tudo para alcançar o poder. Mas nem ele sabia que havia alguém ainda mais perigoso observando seus passos. Um segredo antigo que, se revelado, poderia mudar para sempre o destino de todos. Enquanto isso, Isabela sentia o peso dessa nova realidade, mas também crescia em força e coragem. Com o apoio de Clara e o carinho de Eduardo, começava a vislumbrar um futuro onde poderia ser aceita pelo que realmente era. No meio dessas descobertas, uma carta esquecida veio à tona, uma mensagem de Carla, a mãe de Isabela, que continha revelações capazes de abalar os alicerces da família Ferraz e redefinir os laços que pareciam imutáveis. Eduardo, ao ler a carta, entendeu que precisava agir rápido para proteger sua filha e reconstruir a confiança perdida, antes que as sombras do passado destruíssem tudo o que começava a construir. Eduardo segurava a carta nas mãos trêmulas, os olhos percorrendo as palavras escritas pela mulher que fora seu grande amor, Carla. Cada linha trazia uma mistura de amor, arrependimento e esperança, sentimentos que há muito ele tentava enterrar. Naquela mensagem, Carla revelava detalhes que Eduardo jamais soubera. O medo que sentira ao engravidar, a luta para manter a criança em meio a dificuldades e, principalmente, a certeza de que ele deveria saber da filha, mesmo que o destino os tivesse afastado. Se um dia você encontrar esta carta, espero que saiba que nossa filha é uma bênção e que merece todo o amor que você puder dar. Eduardo sentiu o coração apertar. Era uma chamada para recomeçar, para reparar os erros do passado e abraçar o futuro com coragem. Com a carta em mãos, ele voltou à casa de Dona Celeste e Isabela. Mostrou o documento para ambas, explicando que finalmente entendia tudo e que queria estar presente de verdade. Isabela, emocionada, começou a aceitar a presença do pai com mais confiança, enquanto Dona Celeste viu ali a possibilidade de um novo capítulo para a família. Mas as palavras da carta também trouxeram à tona questões que precisariam ser enfrentadas. Por que Carla nunca conseguiu entregar essa mensagem antes? Quem a impediu? Eduardo sabia que, para proteger Isabela, precisaria desvendar esses mistérios e enfrentar qualquer inimigo que ainda rondasse nas sombras. A carta de Carla não trouxe apenas consolo, mas também um véu de dúvidas que Eduardo não podia ignorar. Quem impediu que essa mensagem chegasse até ele antes? Por que Carla, mesmo desejando contato, foi silenciada pelo destino ou por outras mãos? Determinando a descobrir a verdade, Eduardo começou a investigar o passado de Carla com a ajuda de Clara. Vasculharam arquivos, falaram com antigos conhecidos e buscaram pistas que pudessem explicar o silêncio de anos. Descobriram que Carla havia enfrentado dificuldades extremas após a separação, lutando para criar Isabela e cuidar de Dona Celeste, que já mostrava sinais de fragilidade. Houve um período em que a comunicação entre ela e Eduardo foi totalmente cortada por influência de terceiros. Além disso, surgiram relatos de ameaças veladas e ações para mantê-los afastados, especialmente vindas de pessoas próximas à família Ferraz
que não queriam que essa ligação fosse revelada. Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, Eduardo percebeu que a batalha para proteger Isabela seria ainda maior do que imaginava. Não se tratava apenas de reconquistar a filha, mas de enfrentar inimigos que atuavam nas sombras, dispostos a destruir qualquer chance de felicidade. Mas em meio a essas dificuldades, o vínculo entre pai e filha só se fortalecia, mostrando que o amor, apesar dos segredos e das dores, podia superar até os obstáculos mais sombrios. Com as descobertas recentes, Eduardo sentia o peso da responsabilidade crescer a cada dia. Decidido a proteger sua filha e garantir um futuro seguro, ele resolveu enfrentar de frente aqueles que tramavam contra ele. Em uma reunião tensa na empresa, Eduardo confrontou Carlos e Rodrigo, deixando claro que sabia das manobras para prejudicá-lo. "Chega de jogos", disse Eduardo com voz firme. "Vocês subestimam o que estou disposto a fazer para proteger minha família e minha empresa." Carlos, irritado, respondeu com sarcasmo: "Veremos se seu amor pela menina é suficiente para segurar tudo isso, irmão. Enquanto isso, fora do ambiente corporativo, Eduardo intensificava sua presença na vida de Isabela e Dona Celeste, tentando reconstruir os laços que o tempo e o silêncio tinham desgastado. Mas as ameaças não cessavam. Cartas anônimas e telefonemas misteriosos continuavam a chegar, sugerindo que a batalha estava longe de acabar. Em meio a esse turbilhão, Eduardo encontrou força na esperança e no amor da filha, que aos poucos começava a enxergá-lo como seu verdadeiro pai, e não apenas como um estranho do passado. A pressão no ambiente corporativo e familiar atingia seu auge. Eduardo sentia-se em um campo minado, onde cada passo poderia desencadear uma nova crise. As investidas de Carlos e Rodrigo tornavam-se mais agressivas, enquanto as ameaças anônimas continuavam a rondar sua vida e a de Isabela. Por outro lado, Isabela começava a florescer, mostrando uma força surpreendente para enfrentar o preconceito e os desafios diários. Incentivada por Clara e pelo pai, ela começou a se destacar na escola, ganhando o respeito de alguns colegas e professores. Eduardo, por sua vez, precisava tomar decisões importantes para garantir a segurança e o bem-estar da filha. Avaliava até que ponto poderia confiar nas pessoas ao seu redor e quais sacrifícios estava disposto a fazer. Durante uma reunião decisiva, Eduardo recebeu uma denúncia anônima que poderia mudar o rumo da empresa e, consequentemente, de sua luta pessoal. A informação apontava para uma traição dentro do próprio conselho e ele precisava agir rápido para conter os danos. Enquanto isso, a relação entre pai e filha se fortalecia a cada dia, mostrando que, mesmo em meio às tempestades, o amor podia ser a âncora que os mantinha firmes. A denúncia anônima que Eduardo recebeu abalou as estruturas da empresa. Documentos secretos, transações suspeitas e ligações comprometedoras começaram a emergir, apontando para um possível esquema de corrupção envolvendo membros do conselho, inclusive Rodrigo. Determinado a limpar o nome da empresa e proteger sua família, Eduardo convocou uma reunião extraordinária para expor as irregularidades. Foi um confronto duro, com acusações, defesas acaloradas e alianças sendo testadas. Enquanto isso, Isabela enfrentava seus próprios desafios. A pressão social e o preconceito ainda rondavam sua vida, mas com o apoio do pai e de Clara, ela aprendeu a se defender e a valorizar sua verdadeira identidade. Em meio ao caos, uma proposta inesperada surgiu. Um investidor interessado em ajudar Eduardo, mas que exigia condições rígidas e desafios ainda maiores. Eduardo percebeu que a tempestade estava longe de passar e que as escolhas que faria nos próximos dias poderiam mudar para sempre o destino de sua família e empresa. Eduardo sentia o peso das decisões pesando sobre seus ombros como nunca antes. A proposta do investidor era tentadora, mas trazia riscos que podiam comprometer não só a empresa, mas a segurança de Isabela e Dona Celeste.
Durante noites insones, ele refletia sobre o que realmente importava: sucesso, poder ou a felicidade de sua nova família. Enquanto isso, Carlos e Rodrigo intensificavam suas ações, fazendo movimentos estratégicos para desestabilizar Eduardo e tomar o controle. Isabela, cada vez mais forte e determinada, surpreendeu a todos ao confrontar os colegas que a perseguiam, defendendo-se com coragem e mostrando que não se deixaria abalar. Num encontro decisivo com o investidor, Eduardo negociou não só as condições financeiras, mas também garantias para proteger aqueles que amava. No fim, sabia que o futuro era incerto, mas sentia-se preparado para enfrentar qualquer tempestade, desde que tivesse ao seu lado o amor de Isabela e o apoio da avó. A partir do acordo fechado com o investidor, Eduardo sentiu uma nova força para enfrentar os desafios que se acumulavam. A injeção de recursos trouxe alívio imediato para a empresa, mas também um novo jogo de poder, onde alianças precisavam ser revistas e inimigos enfrentados de frente. Isabela, por sua vez, vivia dias intensos. Na escola, as dificuldades diminuíam, mas ela sabia que ainda havia muito a conquistar para ser aceita plenamente. O apoio do pai e da avó era seu porto seguro em meio a tantas mudanças. Enquanto isso, Rodrigo, pressionado, começava a mostrar seu lado mais agressivo, tentando manobrar situações para desestabilizar Eduardo a qualquer custo. Carlos, por sua vez, encontrava dificuldades para manter seu poder, sentindo que as peças do tabuleiro estavam mudando. Em meio a esse turbilhão, um encontro inesperado com uma velha amiga de Carla trouxe à tona segredos que poderiam transformar tudo o que Eduardo acreditava saber sobre o passado da mãe de Isabela. Com o destino entrelaçado em caminhos incertos, pai e filha aprendiam que a verdadeira força vinha da união, mesmo quando tudo parecia conspirar contra eles. As revelações trazidas pela velha amiga de Carla abriram novas portas para Eduardo e Isabela. Documentos, fotos e histórias guardadas por anos começaram a pintar um quadro mais completo do passado. Um passado marcado por sacrifícios, amores proibidos e segredos que muitos tentaram enterrar. Eduardo descobriu que Carla enfrentara não apenas dificuldades financeiras, mas também pressões familiares para se afastar dele e esconder a gravidez. A avó de Isabela, Dona Celeste, foi uma das poucas que permaneceu firme, lutando para proteger a neta e manter viva a esperança de que um dia pai e filha se reencontrassem. Com essas novas informações, Eduardo sentiu o peso da responsabilidade crescer, mas também uma força renovada para seguir em frente. Decidiu que era hora de expor tudo, enfrentar os inimigos e reconstruir a confiança perdida. Isabela, emocionada, se sentiu mais próxima do pai, entendendo as batalhas que ele enfrentava não apenas no presente, mas também pelo passado que compartilhavam. Enquanto isso, Carlos e Rodrigo percebiam que suas estratégias estavam falhando e começavam a recuar, preparando seus últimos movimentos. O clima na empresa e na vida pessoal de Eduardo chegava a um ponto decisivo. Com as verdades finalmente expostas, ele reuniu coragem para enfrentar Carlos, Rodrigo e todos aqueles que tentaram destruir sua família. Em uma última reunião dramática, Eduardo apresentou provas irrefutáveis das manobras corruptas e das tentativas de sabotagem. A justiça começou a agir, e os inimigos foram afastados, deixando o caminho aberto para uma nova fase. Na vida pessoal, Eduardo, Isabela e Dona Celeste celebravam a união que a dor e o tempo não conseguiram quebrar. A menina, agora confiante e feliz, podia finalmente sonhar com um futuro cheio de amor e oportunidades. Um convite inesperado chegou para Eduardo. Uma viagem para conhecer as raízes de Carla, um gesto simbólico para fechar ciclos e abrir portas para o que viria. O capítulo final da história não era um fim, mas um recomeço.
A prova de que, mesmo nas adversidades, o amor e a verdade são capazes de transformar vidas.